Meus irmãos, Boa noite. nós estamos na campanha de missões, já terminamos no mês, campanha de missões estaduais, com o tema Jesus vai voltar. E o texto de hoje, para a meditação do quinto estudo, tivemos aqui 4 estudos maravilhosos, e hoje eu quero abordar sobre o quinto estudo, fazendo assim uma aplicação, algumas modificações aqui para transformarmos o estudo em uma mensagem nesse momento. O texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que estaremos lendo. Vamos de pé, irmãos, ler a palavra de Deus? Todos juntos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos orar ao nosso Deus. Irmã, Beth, poderia fazer essa oração, irmã? Querido Deus, Pai eterno que está no céu, agradecemos ao Senhor, Pai amado, por mais uma vez podermos estar aqui na Sua casa para louvar e agradecer o Teu nome. Senhor nosso Deus, nós vamos ouvir agora a Tua palavra, Senhor, juntamente com o pastor, vinda do Senhor. Pedimos ao Senhor que prepare o nosso coração para receber mais e mais do Senhor. Toma, Senhor Deus, essa união masculina em Tuas mãos, Senhor, que eles possam a cada dia, Senhor Deus, estar sendo entusiasmados, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus é que nós oramos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, Pai. Quando Pedro escreve esta carta, dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Ele estava olhando para os crentes, pessoas de todas as nacionalidades, judeus, samaritanos, gentios, pecadores, pessoas discriminadas pela sociedade, mas ele estava falando para crentes, para salvos. Ele estava dizendo a grandeza do poder de Deus na vida dos salvos. E nós ouvimos a palavra de Deus sendo dirigida a nós. Nós somos a geração eleita. O Senhor nos elegeu através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos a geração eleita. Nosso nome está no livro da vida. Povo adquirido, com o propósito de anunciar as grandezas, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A divisa dos jovens, mês dos jovens, começou hoje. Tivemos uma pregação maravilhosa desta manhã, em Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então Paulo estava olhando para os crentes e vendo o sono espiritual tomando conta daquelas pessoas. Mas ele estava dentro desse contexto de exortação,
estava afirmando: vocês são crentes. Como Pedro diz: vós sois a geração eleita, vocês são crentes, vocês são salvos. Despertas, tu que dormes. Você está dormindo, não está morto. Mas pelo fato de vocês estarem dormindo, vocês estão juntos com os mortos. Não é lugar propício para se deitar e dormir junto com os mortos, no cemitério, ao lado de um cadáver. Então Paulo está dizendo: você não pode ficar desse jeito. Desperta, tu que dormes, você está dormindo, você é vivo, porque você foi transformado da morte para a vida pelo sangue de Jesus. Você é geração eleita. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então Paulo estava falando que os crentes estavam despreparados. O sono espiritual estava tomando conta daqueles crentes, não da maioria, talvez da maioria, mas não de todos. Sono espiritual. Eles estavam como que dormindo. E a pessoa, quando está dormindo, não vê os perigos chegarem, não tem condições de fazer nada. Não podemos glorificar ao Senhor tomados pelo sono espiritual. Mas ele diz: vocês estão vivos, levanta, desperta-te dentre os mortos, levanta a cabeça e valoriza a sua fé, a sua crença, a sua convicção de que você é salvo por Jesus Cristo. Levanta a cabeça, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Levanta a cabeça, desperta, é hora de despertar. A igreja do Senhor Jesus precisa a cada dia se despertar, reavivar, para evitar que o amor de muitos se esfrie por causa da incredulidade, das heresias que têm chegado às igrejas, têm bombardeado aos arraiais dos santos. É uma avalanche de heresias que vem para tentar tirar do caminho aquele servo de Deus e levá-lo ao sono espiritual. Desperta, levanta, Cristo te esclarecerá. Você tem uma luz que brilha na sua vida, tem Jesus, que pode transformar as trevas em luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse estudo de número 5, sobre missões estaduais, temos um comentário aqui de um soldado israelense que lutou na guerra, e ele voltou para casa e depois ele voltou para a guerra de novo, e ele foi entrevistado, e temos aqui no documento, no comentário, a Anguisse Holds, contra todas as probabilidades. Michael Cristo entrevistou Avigdor Kahalani, esse herói de guerra de Israel, sobre sua notável capacidade de sobrevivência e sua firme determinação em defender seu país em 2 batalhas extremamente desafiadoras. E esse indivíduo falou: poxa, mas esse soldado é corajoso, foi para a guerra e voltou para lá de novo. Por quê? É uma coisa difícil acontecer. O indivíduo, quando se liberta daqui, nunca mais quer voltar. Na zona de combate, de conflito, coisa terrível. Então, Michael pergunta a Avigdor, que é o soldado Avigdor: por que você voltou para a guerra? E ele diz o seguinte, responde a pergunta de Michael: quando eu me alistei, o meu pai disse: filho, você vai para o exército, é a sua vez. Você vai segurar a bandeira nas mãos, é a bandeira do país. Não deixe a bandeira cair. Então o pai dele falou com ele, o encorajou e voltou para a guerra. Em meio a desafios e batalhas, a palavra de Deus nos alcançou, pois foi proclamada corajosamente através de muitos heróis da fé que não deixaram a bandeira cair. E aí nós
pensamos o seguinte: como que acontece uma coisa dessa? Ninguém gostaria de voltar para o campo de batalha, porque é um grande risco de morrer. Mas ele voltou porque ele ama o seu país, amava o seu país. Então, qual é a lição que podemos tirar? Qual é a lição que o comentarista que preparou esse estudo deixou para nós? Qual é a lição que vamos aprender? Atos 21:13. Paulo respondeu dizendo: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, sempre ele demonstrou coragem e sempre ele arriscou a sua vida por amor a Jesus, para não deixar a bandeira do Evangelho cair. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. O Espírito Santo habita em nós e nós podemos, irmãos, ostentar a glória de Deus. Somos homens, crentes, servos de Deus, somos humanos, mas isso já aconteceu na vida de homens. Eu me lembro das passagens bíblicas a respeito de Moisés, na tenda da congregação. Os milhares do povo de Israel, os hebreus, estavam com medo de Deus, olhando para Deus como se Deus fosse um carrasco, aquele que veio para pisar no pescoço das pessoas. Não conheciam ainda as misericórdias desse Deus tão maravilhoso, esse Deus que deu a sua própria vida para nos salvar. Tinha medo de Deus, mas a glória de Deus descia sobre a tenda de Moisés, e o rosto de Moisés brilhava como o sol, e as pessoas viam a glória de Deus, aquele servo de Deus, homem como nós. Por isso, o texto dos jovens levanta e resplandece, porque Cristo te esclarecerá. E Paulo continua dizendo: tanto agora para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo está dizendo: não vou deixar a bandeira cair, ainda que eu tenha que morrer. Eu quero ostentar a bandeira do Evangelho, falar de Jesus, porque Jesus é especial na minha vida. Ele diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo tinha uma consciência, tinha certeza que Jesus Cristo escreveu o seu nome no livro da vida, e ele vai voltar para recompensar todos os salvos que acreditamos nele como Senhor e Salvador nosso. Então ele tinha também essa mesma visão, esse mesmo interesse, parecido com aquele soldado israelense, de voltar para a guerra, para defender o seu país, honrar a sua pátria, para não deixar a bandeira cair. Ele estava de pé, foi e voltou e deu esse testemunho. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, também, versículos 9 ao 12, diz: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo tinha a alegria, a ousadia de falar de Jesus, sendo criticado. Ele até usa a palavra cruz, né? As pessoas olhavam para o cristianismo com zombaria. Ele dizia: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Somos a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Apocalipse 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu,
como um trovão, uma voz potente e poderosa, a voz do Deus Todo-Poderoso, aqui no Apocalipse 12:10, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está apontando erro. Satanás faz isso, aponta erro. Aponta o erro das pessoas. Somos pecadores. Ele aproveita a oportunidade quando nós deslizamos, quando nós vacilamos. Satanás não deixa parado, mas ele está derrotado pelo sangue e pela ressurreição do Senhor Jesus. E diz o Apocalipse 12:11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, não deixaram a bandeira cair. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto não está dizendo para a gente permanecer firme enquanto viver, é isso também, mas se precisar morrer por amor ao Evangelho, nós precisamos nos espelharmos em Paulo, que proclamava a palavra de Deus sem medo, sofrendo, apanhando. Nós podemos espelharmos em Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Só ele. Tantos hebreus estavam lá. O povo de Israel estava lá na Babilônia. Muitos jovens estavam lá na Babilônia. Jovens que tinham a promessa de Deus, mas certamente a maioria se curvaram lá diante da estátua de Nabucodonosor. Só o Daniel. Se fossem todos jogados na cova dos leões, ia sobrar gente viva, porque era muita gente que iria para a cova dos leões. Mas Daniel foi jogado, porque ele arriscava a sua vida por amor à palavra de Deus e o testemunho de Deus. Dentro do contexto da nossa lição, podemos identificar essa mesma forma de transmissão da mensagem através dos termos empregados pelo apóstolo Pedro neste versículo, uma vez que eles têm raízes no Antigo Testamento. Povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Agora somos de Deus. Na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi a mão de Deus. Linho grosso. Pelas informações e comentários bíblicos, era um tecido de quase 5 centímetros de espessura. Eu acho que se amarrar um caminhão de um lado e do outro, o caminhão vai patinar as rodas para rasgar um véu daquele. Rasgou de alto a baixo, a mão de Deus. Abriu o caminho agora. O homem agora pode falar diretamente com Deus. Na dispensação da graça, o homem pode falar com Deus. É por isso que a igreja se reúne em oração. A igreja intercede pelos irmãos. Nós oramos e pedimos a Deus. E Deus ouve as nossas orações. Porque somos sacerdotes reais. Nação santa, povo adquirido. Certa vez Pedro e João foram detidos por causa da proclamação da mensagem do Evangelho. Eles foram coagidos a cessar sua pregação. No entanto, a resposta que ecoou através dos séculos até os dias atuais foi grave. A resposta deles está em Atos, capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Deus tem falado ao seu coração. Deus tem falado a mim, falado a você, falado à igreja. Algo maravilhoso. A cada dia Deus fala para nós. Ele nos orienta, nos mostra a direção, o caminho a seguir. E com a sua luz forte e poderosa, ilumina os nossos caminhos para que possamos acertar os nossos passos e caminhar. E aí podemos até cantar. A cada passo que eu dou na vida, eu degrau a mais que suba ao céu.
Em Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo papel. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estamos seguros, não podemos deixar de falar. É por isso que a igreja prega, é por isso que os jovens estão preparando. Os jovens amanhã serão idosos como eu, e não deixarão, como dizem, o dito popular, peteca cair. Não deixarão a sua fé se esfriar, vão se manter firmes, e o amor vai continuar quente pelo calor do Espírito Santo de Deus, a chama brilhosa da salvação e do Evangelho vai continuar aquecendo, e nós vamos vencer pelo poder de Deus. Deus vai queimando toda a impureza. Então, o apóstolo Paulo enfrentou esses desafios. Pedro, João enfrentaram esses desafios. Você não pode falar o nome de Jesus. Ele disse: nós não podemos deixar de falar, porque temos visto e ouvido. Deus está falando conosco. Vai. Deus está nos conduzindo com a sua mensagem e com a sua palavra. E Paulo também enfrentou essas resistências, mas a ênfase da missão continuou na proclamação. 1 aos Coríntios, capítulo 1, 23. São os textos aqui que foram colocados no estudo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura, mas para nós é o poder de Deus e a salvação. Podemos e devemos fazer isso corajosamente. Já cantamos aqui o hino 456 do nosso canto cristão. O estandarte dessa igreja, o estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, a esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus salvados, nessa igreja de Jesus. Ao coro. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, pois andar de levantar, espalhando a sua luz. Aquele centavo que você colocou aqui está levando a mensagem do Evangelho. Você está levantando o estandarte que glorifica a Deus, que revela a imagem gloriosa do Senhor, a imagem de Cristo, apresentando a cruz vazia, mas o Jesus Cristo vivo que está nos céus. Então podemos fazer isso corajosamente. O estandarte traduz brilhantemente como fazer isso. Outra oportunidade especial que a igreja tem para proclamar a celebração da ceia do Senhor. Em particular, em 1 Coríntios 11:26 diz que proclamamos mais do que apenas um evento passado. Diz que proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. A união, a igreja está reunida, sempre unida em união. Nós cantamos hoje um cântico que é um bom e maravilhoso, diferente, muito lindo o cântico. Gostei muito. Deus abençoe, irmã, Deus para nós aqui, muito bom. Sobre a comunhão do vinho e do pão. Quando nós participamos da ceia do Senhor, essa segunda ordenança que Jesus deixou para nós participando daquele pão, nós estamos ali lembrando o corpo de Jesus morto, moído lá na cruz do Calvário. Quando nós tomamos o cálice de vinho, nós estamos lembrando o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Estamos lembrando das suas palavras de amor lá na cruz, dizendo: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles precisam do Evangelho. Alguém vai pregar para eles. Vamos dar oportunidade, Senhor. Não nos tire agora da terra. Eles precisarão ouvir nessa Evangelho. Perdoa, Senhor, porque senão a justiça de Deus iria eliminar aquelas pessoas. Mas Jesus, o nosso sacerdote eterno, intercede por nós, lá naquelas palavras da cruz. Milhares de homens hoje que estão ouvindo o Evangelho,
e poderão ser alcançados pela graça de Deus, crendo em Jesus como Salvador. A mensagem continua sendo pregada, Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Fazer isso até que ele venha. O que quero concluir esta série de estudos compartilhando uma parte da minha jornada. A mensagem divina tocou meu coração quando eu tinha apenas 8 anos. Esse irmão tinha 8 anos de idade, no meio de uma modesta igreja batista que ficava na rua da minha casa. Uma igreja lá simplesinha, que não fazia muito barulho. Aquele homem, aquele rapaz, aquele menino com 8 anos, assistiu o culto, ouviu a mensagem do Evangelho, tocou no seu coração. O lar daquele menino era marcado pela violência. Essa igreja que o alcançou na infância fez e faz toda a diferença na vida dele, faz toda a diferença na minha vida. Hoje, com 43 anos, ele diz: tenho a honra de servir como pastor nessa mesma igreja. Depois de 10 anos, desde que comecei a pregar a mensagem que me transformou minha vida no lugar onde tudo começou. Ele diz: o meu pai que lutava contra o alcoolismo, agora é um dos meus diáconos. Ele é pastor, o pai dele que bebia, fazia a família sofrer, talvez judiava com a esposa, espancamento devia ser coisa comum na vida dele. Porque quem não é salvo, quem bebe, quem se droga aí, pode fazer isso, irmãos. Ele pode ser um instrumento do mal para prejudicar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então ele diz: juntos como família proclamamos com entusiasmo essa mensagem transformadora. Imagine se o Evangelho nunca tivesse sido compartilhado comigo. O que seria desse rapaz? Hoje eu teria sido morto até. Talvez fosse um homem grande lá no tráfico de drogas. Seria um terror para as autoridades policiais. Que isso sirva de inspiração para você seguir firme a bandeira do Evangelho, segurar firme a bandeira do Evangelho e proclamar a todos que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Um dia Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa esperança. Será o grande e glorioso dia do Senhor. A trombeta de Deus chamando todos os homens para o julgamento. Eis que ele virá, e todo olho verá Jesus vindo nas nuvens. Jesus aparece sobre uma nuvem do céu. É o homem que morreu na cruz. Todos vão ver aquele homem cravado na cruz agora, nas nuvens do céu, com poder e glória, com uma coroa de glória, não com aquela coroa de espinho, sem nenhuma humilhação, mas exaltado eternamente para sempre. E o mundo inteiro vê com seus próprios olhos a volta de Jesus. E tem que comparecer ao seu encontro. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A trombeta de Deus irá soar. O juiz abre o livro e chama cada um que está com o seu nome escrito no livro da vida. Aí você vai ser chamado, Jesus vai chamar a gente pelo nome. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ele ordena aos seus anjos e diz: reúna meus eleitos dos 4 ventos da terra. Então os justos reunidos à direita de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos. A gente vai ver essa coisa linda, porque Jesus vai voltar, isso vai acontecer. Mas o pecador, que nunca acreditou nas boas novas de salvação, essa humanidade corrompida, essa humanidade sem Jesus, que nunca parou para prestar atenção na mensagem do Evangelho, essa humanidade que tem sido privilegiada pelas mensagens de missionários que atravessam fronteiras para pregar o Evangelho, missionários que passam às vezes necessidade, porque tem que receber o sustento pelas mínimas quantidades que recebem. Essas pessoas estão vindo, mas muitos estão desprezando o Evangelho. Aqueles que desprezaram a graça maravilhosa de Cristo
é deixado à esquerda de Jesus. E vai ser muito bonito os anjos de Deus tocando aquelas harpas. Quando os irmãos tocam aqui, o pastor Eli cantando aqui, que maravilhoso hino, que coral cantando aqui, as mulheres cantando aqui, parte do coral, o hino do coral, a Elza Aparecida cantando aqui, a Juscelano se emocionando, o nosso é lindo, bonito, mas nós vamos ouvir uma melodia toda especial. Os anjos com as suas harpas celestiais tocando, e Jesus com sua voz doce e maravilhosa dizendo: venham, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Esta saudação será dirigida somente a nós, não será dirigida ao pecador sem Cristo. Jesus irá olhar para as pessoas que o desprezou, todos aqueles que brincaram com a sua graça, que riram da sua misericórdia, que zombaram da sua cruz, que não quiseram que ele reinasse na sua vida, desprezaram Jesus. Ele olha para essas pessoas e grita: parta-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, para os demônios e seus anjos. E alguns vão dizer: poxa, mas eu expulsei demônios em nome de Jesus, eu pertenci à igreja, eu era religioso. O grupo da religiosidade vai aparecer, muitos. Jesus foi muito aparecer. Eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas em seu nome, fiz maravilhas em teu nome. E foi verdade, muitas pessoas estão sendo curadas hoje, recebendo milagres. Jesus tem operado maravilha, curado muitas pessoas, porque ele acredita em Jesus. E aquele indivíduo que não é cristão, é um falso cristão, ora, ele está lá querendo status, e Deus ouve a oração e cura a pessoa mesmo, cura. Porque ele vai saber: Jesus, eu curei. E Jesus está: eu não conheço você, eu não sei quem você é. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Queridos irmãos, enquanto somos a igreja de Jesus, pregamos e continuamos a dizer aos pecadores não convertidos que o inferno é terrível. Continuamos a dizer que existe o céu e existe o inferno. Que a nossa esperança como crentes não é termos as nossas enfermidades curadas, os nossos problemas financeiros resolvidos. Tudo isso são bênçãos, porque viver aqui como crentes, o mundo se transforma em céu, como tem o céu, o mundo em céu se transformou. Eu não sei quando Cristo Jesus há de vir. Então vamos pregar esse evangelho. O inferno é terrível. Os reprovados terão uma sorte terrível. Vamos pregar, vamos fazer missões. Desperta, tu que dormes. Vamos despertar. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te apontará o caminho certo a seguir. Remindo o tempo, aproveitando o tempo. Vamos aproveitar o tempo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O Senhor está perto de nós. Lembra do cantor cristão diz: eis que o Senhor está perto, Cristo vai hoje passar. Jesus está perto. Passa, passa, passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Você que não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Confia nas promessas do Senhor. Põe sua vida na mão de Jesus. Valoriza o sacrifício de Jesus, a cruz de Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus, para que no dia do juízo, quando a alegria para o salvo acontecer, você possa estar à direita de Jesus, para receber o bem-vindo de Jesus.
porque Cristo vai voltar. A trombeta vai tocar. O som dos céus vai chegar aos ouvidos salvos para uma alegria plena e eterna. Que Deus nos abençoe. Valorizemos a volta de Jesus. Que Deus assim nos abençoe para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?